Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1. A última mensagem que eu preguei nesse mesmo livro, no capítulo de número 6. Obrigado, Gálatas. E hoje a gente vai pregar no capítulo de número 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pode procurar com tranquilidade, vai ser bem rápido a mensagem que eu tenho para compartilhar com você. Todos conseguiram encontrar? Amém. Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6. A gente vai ler essa porção do versículo 6 ao 10. Na minha Bíblia diz assim, se tiver a versão um pouquinho diferente, não se preocupa não, acompanha comigo. Versículo 6, vamos lá. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria eu servo de Cristo. Amém. Quero falar com vocês hoje, pessoal, subordinado a esse tema que a gente propôs para essa semana. Quem lembra o tema aqui? Vamos lá, no 3, vamos ver se alguém sabe. Se não souber, não tem problema, mas eu quero ver aqueles que sabem. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Esse é o rolê. As opções de rolês na nossa vida, elas são muitas. Ou seja, as opções dos caminhos, dizendo de forma mais simples, o termo da palavra, elas são muitas. Mas, entretanto, só existe um rolê, só existe um caminho que tem capacidade de me conduzir a Cristo. Portanto, entre tantas opções, entre tantos lugares, entre tantos caminhos, entre tantos rolês que eu posso seguir, só existe um que me conduz a Cristo. E que rolê é esse? Que caminho é esse? Esse caminho, esse rolê, se assim você preferir, se chama o Evangelho. Repita comigo, o Evangelho. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Somente esse Evangelho tem capacidade de me conduzir até Cristo. E o que de fato seria o Evangelho, se a gente pudesse, e fazendo isso agora de forma bem objetiva, o que é o Evangelho? Definindo essa palavra, o Evangelho, na sua significação mais estrita, quer dizer as boas novas. O Evangelho são boas notícias. Mais precisamente, é a mensagem essencial que conduz o homem à salvação. Então, o Evangelho é uma boa notícia anunciada por Jesus. Quando a gente lê esse texto aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa igreja, é esse Evangelho que o apóstolo está defendendo. É por esse Evangelho que Paulo está lutando. É por esse Evangelho que Paulo está colocando todos os seus argumentos para apresentar defesa contra ele, porque essa verdade
esse caminho que me conduz à salvação nesse contexto está sendo atacado. Então o que os Gálatas estão vivendo, o que essa igreja está vivendo, o que nós estamos vivendo constantemente, é um ataque contra a única verdade que tem capacidade de me levar à vida eterna, que tem capacidade de descansar a minha alma eternamente. E assim como os Gálatas, nesse texto, a gente vê de forma clara que eles começaram a ter esse problema. Essa carta, como assim todas, é uma carta ocasional. Um problema existia ali, e o problema era esse. Essa igreja estava se afastando das verdades do Evangelho, e Paulo vai escrever para puxar a orelha dessa igreja. Paulo vai escrever para fazer com que essa igreja volte ao caminho do Evangelho genuíno e verdadeiro. Assim como os Gálatas, você, eu, a gente pode se afastar do Evangelho. Por mais que você pense que não, por mais que você se considere firme, forte, nós podemos sim nos afastar do Evangelho, se é que aquilo que você crê e acredita é de fato o Evangelho. E se isso que você crê não for o Evangelho, meu convite é para que a gente descubra isso nessa noite. Para isso eu quero falar sobre algumas áreas que afligem a nossa vida, que podem nos afastar do Evangelho. Por que é que nós nos afastamos do Evangelho? Por que que isso acontece? A primeira coisa, nós nos afastamos do Evangelho tantas vezes porque nós somos inconstantes. Você se afasta do Evangelho porque você é inconstante. E aqui não cabe aquela desculpa de dizer que não, Alex, eu não sou inconstante, eu oro todos os dias igual, com a mesma fé, eu leio a Bíblia com a mesma intensidade todos os dias. Não, nós não fazemos isso, nós somos inconstantes em praticamente todas as áreas da nossa vida, e com o Evangelho, infelizmente, não é diferente. Então preste atenção, entre várias coisas que poderiam nos afastar dessa mensagem, que tem capacidade de me conduzir a ser salvo, dessa mensagem que tem a capacidade de me colocar em um lugar onde a vida é eterna, desses fatores, entre vários, é a nossa inconstância. Quando a gente lê o versículo 6 e 7, a gente vai perceber que os Gálatas se afastaram rapidamente do Evangelho que Paulo tinha apresentado para eles. Isso revela no texto um povo inconstante. Isso revela no texto um povo que ora quer alguma coisa e em pouco tempo já quer outra. Paulo veio até esse povo, explicou, os conduziu da melhor maneira. E de repente, quando Paulo sai do meio daquele povo já está pensando de forma diferente, já está dando lugar a novas ideias. Ei, preste atenção, olha para cá. O Evangelho não aceita moda. O nosso problema, a gente é inconstante porque a gente é muito modinha, usando mais o termo da palavra. A pessoa inconstante, ela sempre está dividida. E o Evangelho não aceita ninguém pela metade. O Evangelho só aceita pessoas inteiras. O Evangelho, ele é um rio onde não tem como eu molhar até o meu joelho. Se eu quiser de fato me associar daquilo que o Evangelho pode fazer por mim, meu amigo, eu vou ter que mergulhar. Eu vou ter que mergulhar. Para o Evangelho não existe meio termo. E essa inconstância, por que é que ela nos afasta do Evangelho, Ana Luísa? Ela nos afasta do Evangelho, porque quando sou eu inconstante no Evangelho, sou inconstante em tudo na minha vida. Ora quero alguma coisa, ora quero outra.
hoje quero ser pregador, amanhã já me esqueci dessa promessa que julgo eu ser de Deus para a minha vida. Ora, acredito eu que a minha vocação é pregar o evangelho, talvez na minha rede social ou em qualquer outro lugar. Ora, já acho eu que esse evangelho não transforma ninguém. Pessoas inconstantes não foram transformadas e por isso não vão conseguir transformar ninguém. O evangelho não te quer pela metade. Ou você é inteiro, ou você não se encaixa no padrão bíblico. Quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse: ei, eu quero um adorador que adore em espírito, e adorar em espírito não é difícil. Porém, esse espírito tem que transmitir uma verdade. Ou seja, eu tenho que ser alguém espiritual, mas tenho que andar racionalmente em verdade. Aquilo que eu falo e apresento tem que ser feito em verdade. O evangelho exige de mim a verdade. O evangelho exige de mim caráter. O evangelho não me aceita sendo inconstante. Ele não me aceita sendo dividido. Ele não me aceita com vontades de um lado direito e outras vontades do lado esquerdo. Então, algo que me afasta do evangelho é a inconstância. Sabe por quê? Uma pessoa inconstante, ela não tem raiz. Uma pessoa inconstante, eu costumo dizer que a gente pode comparar uma pessoa inconstante como uma árvore e uma pessoa inconstante como uma palha. Sabe, a palha pega fogo muito rápido, mas acaba rapidinho. A palha o vento leva para todos os lugares, porque ela é leve, ela é suave, ela é fácil de se conduzir. Mas a árvore não, ela tem uma raiz, ela está plantada em algum lugar, e às vezes a chuva vem, a tempestade vem, o sol se aquece ainda mais, mas ela continua ali. Isso é ser constante. Sabe por quê? Essa árvore sabe, ela sabe que o propósito dela é ser árvore, e por isso ela continua onde ela está. Se você for palha, meu amigo, você vai ser eternamente inconstante. Mas Alex, você está me falando um monte de defeitos, abrindo um monte de feridas nesse meu problema que talvez seja a inconstância, mas você não está me dando uma solução. Deixa eu te dar uma solução para a inconstância. Você é a solução. Ore sem querer orar, sem vontade de orar. Leia a Bíblia sem vontade de ler a Bíblia. Se o sono bater certo dia, bata de frente com o sono. Deixar de ser inconstante é ter a coragem de enfrentar os problemas da vida sem precisar ficar terceirizando as suas dificuldades. Então, algo que nos afasta do evangelho é a inconstância. Quando Paulo vai começar a falar, a continuar, se declarar para essa igreja, no versículo 8 e 9, Paulo vai falar que aquele que trouxer uma mensagem que não é aquela que ele apresentou em primeira instância, que essa pessoa seja amaldiçoada. O que Paulo está dizendo é: ei, se alguém trouxer algo diferente daquilo que eu disse, que é a verdade, desconsidere. Isso é uma maldição para a sua vida. E aonde é que está isso nas nossas vidas? Aonde é que está isso no nosso contexto atual? Irmãos, com todo respeito,
e eu digo isso dentro do contexto da mensagem, nós vivemos tempos onde a introdução de algumas coisas que não existem para se acreditar em um Cristo que veio nos salvar, tem passado dos limites. Filho, viver o Evangelho não é fazer uma campanha de 7 quarta-feira. Não, errado, não, faça, mas o Evangelho não é isso. Viver o Evangelho não é separar o segundo domingo do mês e beber um copinho de suco, que é um símbolo da Santa Ceia. Não é somente isso. Viver o Evangelho não é ir em alguma igreja e receber uma água que dizem ser de Israel ou de qualquer lugar. Não, isso não é Evangelho. Paulo disse: ei, se vier um anjo aqui hoje e apresentar algo que não é aquilo que eu os apresentei, isso é mentira. Nós não precisamos de acréscimo na mensagem que já temos, que é o Evangelho. Nós precisamos de Cristo. A primeira coisa, nós somos inconstantes. A segunda coisa que nos atrapalha muito em relação ao Evangelho é que nós esperamos muito em pessoas. O versículo 9, Paulo vai dizer: eu repito o que disse antes. Se alguém anunciar, Paulo vai enfatizar, se alguém anunciar outra coisa sendo diferente daquilo que eu anunciei, desconsidera isso. Os Gálatas tinham um problema de referência. Foi somente Paulo sair que eles se perderam e se afastaram. Nossa geração perece de boas referências. Em quem é que você se espelha? Quem é que é seu modelo? Quem é que você imita? Com quem é que você anda? E o interessante é que Paulo, ele se inclui no meio desses. Ele mesmo apresentou a mensagem do Evangelho. E ele diz: olha, se eu mesmo vim aqui e falar algo diferente daquilo que falei, eu também estou sendo amaldiçoado. Porque isso estaria errado. Preste atenção nisso. Um homem que não se esvazia de si mesmo nunca vai ter a capacidade de preencher alguém com o Evangelho. Um homem e uma mulher que não tem capacidade de se esvaziar de si, não tem capacidade de encher alguém com essa mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho que enche não é simplesmente a mensagem que se prega em um púlpito como estou pregando. A mensagem do Evangelho que enche alguém é como eu ando na rua, é como eu me comporto com a minha esposa, é como eu me comporto com a minha família. Esse é o Evangelho que tem a capacidade de encher aquele que está do meu lado. E para isso nós temos que aprender a ser pessoas intencionais. O que é ser intencional? É estar pregando o Evangelho a todo momento. Como pregar a todo momento? Como ser essa pessoa intencional? Se eu estou perto do Éder, na minha mentalidade eu vou ter uma atitude que talvez nem é falada, que demonstre para ele o que é o Evangelho. Se fizéssemos isso, se a nossa mentalidade estivesse mais focada em pregar o Evangelho a todo momento de forma intencional, reduziríamos muitos problemas que estão encasquetados no nosso meio. Reduziríamos muitas conversas que não deveriam ocupar a nossa vida e o meio onde vivemos. Então aquele que for inconstante, consequentemente vai se afastar do Evangelho. Aquele que ficar esperando em pessoas, apenas em pessoas, consequentemente vai se afastar do Evangelho. E por último, aquele que não sabe a sua identidade,
vai se afastar do Evangelho, ou talvez até nunca conhecê-lo. Arriscaria dizer dessa forma. Porque olha só, Paulo vai dizer no versículo 10, eu não estou aqui para agradar um homem, não. Eu não estou aqui para agradar pessoas, porque de fato, se eu quisesse agradar pessoas, eu não serviria a Cristo, eu serviria a pessoas. Eu estou aqui para pregar a verdade do Evangelho para vocês. O detalhe é que Paulo conhecia muito bem a sua identidade. O detalhe é que Paulo nunca se esqueceu daquele momento onde ele tinha uma mente toda perturbada, toda errada, e caminhava em uma rua um lugar chamado Damasco, e aquela luz apareceu na frente dele. Aquela luz era o Evangelho vivo, caminhando em direção a ele. Ali Paulo descobriu a identidade que ele tinha. E qual era essa identidade? A identidade de um pecador, de um perseguidor. Meu irmão, enquanto você não se reduzir à grandeza de Deus, você não vai crescer no Evangelho. Enquanto o amor de Jesus não tomar conta de você, você não vai conseguir dar esse amor para o seu namorado, para o seu marido, para o seu noivo. Enquanto essa presença não te jogar no chão, enquanto a presença de Deus não te humilhar, você não vai ser exaltado em lugar algum. Paulo sabia a identidade dele. Quando Paulo vai falar diante do rei Agripa, não sei se alguém aqui vai se recordar desse texto, lembrei agora. Paulo diz uma frase muito interessante. Paulo diz para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não me afastei em nenhum momento, eu não esqueci daquele dia, eu não esqueci de como e quando o Evangelho foi revelado a mim. E talvez você está aqui pensando: por que eu estou ouvindo isso? Isso não tem nada a ver comigo. A notícia que eu tenho para te dar é que isso que estamos anunciando aqui, esse Jesus que morreu no Calvário, esse Jesus que pagou o preço pela sua vida, é a apresentação do Evangelho. Quem não tem identidade se afasta do Evangelho. É impossível alguém que sabe quem é impossível alguém que se conhece não se identificar com o que Jesus fez. Como não se identificar com as atitudes que Jesus teve? É impossível. Quando eu sei quem eu sou, e vejo o que aquele homem fez, e vejo como ele andava, eu não consigo me identificar. Quando eu olho para aquela mulher que tocou na orla de Jesus, se arrastando pelo chão, eu não consigo me enquadrar em outro personagem que não seja aquela mulher jogada no chão, acabada. Quando eu olho para Jesus, curando aquele homem com uma mão mirrada, eu não consigo me encaixar em outro personagem, a não ser um homem que tem uma enfermidade e precisa ser curado. Quando eu olho para aquele homem que Pedro e João apresentaram a ele a cura diante da porta de um templo, eu não consigo me enquadrar em outro personagem que não seja um homem que está paralisado e precisa andar. Somente a palavra do Evangelho pode me fazer andar. Somente a mensagem do Evangelho pode me conduzir a caminhar. Precisamos aprender a valorizar a mensagem que Jesus nos apresentou, o Evangelho, a boa notícia. E quando eu penso do Evangelho, tem uma história que me faz lembrar muito aquilo que Jesus fez por nós. Eu queria que você prestasse atenção para a gente encerrar. Havia um homem mais velho, e a vida toda ele tratou um amigo mais chegado que irmão. Sabe aquele amigo mais chegado que irmão? Durante toda a vida esse homem era mais velho, e esse amigo um pouco bem mais novo. E ele cuidou desse homem, ajudou esse homem. Moravam
próximos um ao outro. O tempo foi passando e aquele homem mais jovem, ele se rebelou de uma tal forma contra esse senhor mais velho que tanto o ajudou, mas sem um problema, sem uma justificativa. A atitude que esse homem mais jovem tomou foi se mudar. Eu não quero morar, dizia ele, eu não quero morar mais perto desse homem, porque segundo ele, esse homem tinha feito algo contra ele. O local onde eles moravam era separado por um riacho, e a ideia desse homem foi logo: vou morar do outro lado do rio, porque assim, esse senhor, que não é bom para mim, dizia ele, nunca mais vai na minha casa, nunca mais vai me ver, não vai saber o que eu estou fazendo da minha vida, quero me afastar dele. E assim ele fez. O tempo passou e esse homem mais velho teve um filho. E para esse filho, ele deu uma missão. Ele disse: olha, que você gaste toda a sua vida, mas a minha vontade é que você construa uma ponte que dê acesso à minha casa, à casa desse homem que tanto o ajudei, que se afastou de mim, mas eu ainda o amo. E assim esse filho fez, gastou a sua vida construindo uma ponte que desse acesso a essa casa. Quando essa ponte ficou pronta, esse homem, esse senhor, cheio de esperança, chegou na frente dessa ponte, no início dela, e abriu seus braços. Quando aquele homem mais novo viu que aquele senhor tinha usado a vida do próprio filho para construir aquela ponte só para alcançar ele, ele se emocionou, se arrependeu, se lembrou de tudo que fez de errado contra a vida daquele senhor, foi correndo e abraçou aquele homem. E assim, a aliança deles voltou a ser a mesma. Essa ponte é o evangelho na nossa vida. Esse homem mais novo somos nós que nos rebelamos contra Deus quando pecamos. Somos nós que somos ingratos com Deus quando pecamos e nos afastamos do pecado. Mas esse homem usou um filho, gastou a vida dele inteira para fazer com que essa ponte, que é o evangelho, nos alcance até hoje. A boa notícia é: a ponte ainda está construída. É só você atravessar, é só você passar pela ponte que Ele está te esperando. Portanto, o evangelho, aceitá-lo, vivê-lo, aceitar o evangelho é deixar de ser inconstante e ser um homem e uma mulher de Deus perseverante. Aceitar o evangelho é deixar de esperar em pessoas o que apenas Cristo pode me dar. E por fim, aceitar o evangelho é descobrir quem eu sou através do que Jesus fez na cruz. A cruz revela quem você é. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.